tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, trabalho na Rede Municipal de Palmas. Este ano estou como professora da Escola Municipal Monteiro Lobato. Vou estar com vocês para trabalharmos o componente curricular de língua portuguesa, certinho? Hoje nós já vamos para a nossa 37ª aula de língua portuguesa. Já estamos aí há um bom tempo juntos, né? Adquirindo conhecimentos, trocando ideias, não é verdade? Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos lembrar daquele combinado importante? Organize o seu espaço com antecedência, deixe tudo bem organizado, o material para você fazer anotações. Caso tenha alguma dúvida, anote para tirar com o seu professor. Certinho? É de suma importância para que você possa ter um melhor aproveitamento das nossas aulas. Combinado? Hoje nós vamos descobrir muita coisa nova. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a característica de uma crônica, quais são os elementos que apresenta, que tipo de texto ele é, a qual grupo ele faz parte. Vamos comigo? Então acompanhe. Entre os mais variados tipos de texto com os quais convivemos diariamente está a crônica. Geralmente, nós a encontramos nos jornais, escritos e transmitidos pela televisão, na internet ou revistas. Então, olha que interessante. A crônica, ele é um texto que nós podemos encontrar onde? Em livros, né? Em jornais escritos. Será por que motivo, né? Que nós encontramos ele em jornais, tanto escrito quanto gravado, né? Transmitido, ou mesmo pela internet em revista. Será por que isso? Será qual que é o tema que ele aborda? Será quais são as características de uma crônica? Vamos conhecer? É um tipo de texto em que o autor desenvolve suas ideias, baseando-se em fatos ocorridos no dia a dia ou sobre qualquer outro assunto, considerando comum em nosso meio, ligados à política, ao mundo artístico, esporte e à sociedade de uma forma em geral. Então, olha que interessante. Olha, será por qual motivo que nós encontramos esse tipo de texto em jornais, em revista? Primeiro motivo, ele relata acontecimentos do dia a dia. O autor, ele desenvolve suas próprias ideias, né? Ele expõe as suas ideias e expõe suas emoções. E ele fala, aborda os temas envolvidos na sociedade, político, artístico, esporte. Por esse motivo é que nós encontramos esses tipos de texto, geralmente em revistas e jornais. Certinho? Tudo bem até aqui? Então vamos dar continuidade. Diferente de outros textos, ela não possui uma forma fixa, razão pela qual é considerada bastante pessoal, constituída de maneira livre. Isto não significa que a linguagem utilizada não deve ser clara, mas que há a possibilidade do autor expor suas emoções, opinar e muitas vezes criticar sobre um determinado tema. Olha que interessante. Perceberam que ele é um texto mais de opinião, onde o autor ele expõe a sua ideia, expõe as suas emoções? Pode até fazer algumas críticas, né? De forma humorística ou não, né? Mas é um texto que é utilizado muitas das vezes para criticar um determinado assunto, para expor um determinado assunto. E o autor ele é livre para expor a sua ideia, a sua emoção. Vimos que ela tem não tem uma estrutura fixa, né? Por que não tem essa estrutura fixa? Porque o autor é livre para expor as suas ideias, as suas emoções. Mas ela precisa ter uma linguagem clara, objetiva, para que o leitor consiga entender a mensagem passada pelo escritor. Certinho? Então, olha só, hoje nós estamos conhecendo um pouquinho sobre a crônica. Nós vimos que ele é um texto em que muitas das vezes aparecem em revistas, jornais, tantos impressos, né, pela internet. Vimos que o autor ele expõe a sua emoção,
ele expõe a sua ideia sobre um determinado assunto relacionado à vida cotidiana, no dia a dia das pessoas, né? Ele pode também utilizar para fazer críticas sobre determinado tema. Nós vimos aí que muito utilizado é o esporte, né? O meio artístico e muito também a política. Certinho? Dúvidas até aqui? Acredito que não. Então vamos aprofundar mais os nossos estudos? Então, a crônica é um gênero textual narrativo, típico de jornais e revistas. Seus temas, em geral, são ligados à vida cotidiana, urbana. Então, olha só, perceberam que a crônica ela é classificada como um gênero narrativo? Ele é um texto narrativo porque ele narra um acontecimento, né? E vocês lembram daqueles elementos de uma narrativa? Quais são aqueles elementos que possuem a narrativa? Uma introdução, o desenvolvimento, né? O desfecho, que é a conclusão. Vimos que na narrativa apresenta o espaço, o tempo, os personagens. Lembram? Tudo isso fazem parte de uma narrativa. E na crônica, apresenta esses elementos também? Apresenta de forma mais sutil, mais reservado, mas tem sim os personagens, tem sim o tempo, o local onde acontece, o espaço onde a crônica acontece. Ele também é um texto narrativo. Vimos que ele é abordado temas do cotidiano, do dia a dia das pessoas, né? Situações que acontecem no dia a dia. E é um texto mais publicado em jornais e revistas. Compreendido? Ótimo. Vamos ver agora um pouquinho das características específicas da crônica. O que ela tem? Vamos lá? As principais características das crônicas. É uma narrativa curta, usa uma linguagem simples, sem complexidade. Apresenta a presença de poucos personagens, se caso houver. O espaço é reduzido, temas relacionados aos acontecimentos do cotidiano. Então, olha aí, olha as características de uma crônica. Ela é uma narrativa curta, né? Não é um texto muito extenso, ele é um texto mais curto, tem uma linguagem mais simples, sem muita complexidade, para que o leitor consiga entender com clareza o assunto ou o tema abordado pelo autor. Há presença de personagens, mas não é uma questão exclusiva. Pode ser que você encontre uma crônica que não tenha personagens, apenas o autor expondo a sua ideia, ou expondo a sua opinião, ou fazendo uma crítica sobre algo. Então, nem sempre vai ter personagem. É caso se tiver, e eles são poucos personagens, né? Não é uma narrativa que abrange um cenário muito extenso. Ele é bem reduzido. O espaço é bem reduzido em um determinado local, em uma determinada situação, certinho? E os temas abordados, como já vimos, do cotidiano das pessoas, né? Algo que ocorreu na vida daquela pessoa ou algo que ele presenciou e vai relatar. Certinho? Tudo bem? Então vamos continuar? Um pouquinho mais sobre a crônica. Quais são os tipos de crônica? Será que existe só um? É só uma crítica, um tipo de crônica? Apenas o autor faz crônica humorística, por exemplo? Será? Vamos conhecer? Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagem, tempo e espaço, há diversos tipos de crônica que exploram outros gêneros textuais. Nós temos aí a crônica jornalística, é a mais comum das crônicas da atualidade, produzidas para o meio de comunicação, onde utiliza temas da atualidade para fazerem reflexões ou pensar. Então nós vimos aí, um primeiro tipo de crônica é a jornalística. É aquela que aborda um assunto da atualidade e ele é produzido para o meio do jornalístico, né? Para os meios de comunicação, televisão, rádio, internet, daí por diante, computadores, né? E ela é uma das mais utilizadas nos dias de hoje. E faz com que nós, leitores, comece a pensar
sobre aquele determinado assunto, faz a gente refletir sobre aquele determinado tema. Certinho? Vamos conhecer a outra? Crônica histórica. Relata os fatos ou acontecimentos históricos, podendo ter personagens, tempo e espaço. Como o próprio nome já diz, crônica histórica vai relatar fatos e acontecimentos da história, que ocorreu no período da nossa história. Certinho? Então essa é bem fácil. E a outra? Qual será a outra? Crônica humorística. Olha só, crônica humorística, como o próprio nome já diz, já define, ela é voltada para o humor e usa esse mecanismo para entreter o público. Além disso, pode utilizar da ironia para criticar aspectos sociais, político-culturais e econômicos. Então, nós vimos aí que a crônica humorística, ela aproveita dessa situação, dessa ironia, desse humor, para criticar algo, né? A cultura, cultural, política, social ou econômica. Então, ele aproveita dessa questão de humor para fazer críticas. Certinho? E no Brasil? No Brasil, será que tem pessoas que escrevem crônicas? Temos bastante pessoas e uns bem famosos. Vamos conhecer alguns? No Brasil, existem vários escritores que se destacam dentre esse estilo textual. Veja quais são os principais cronistas brasileiros. Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor, Caio Fernando de Abreu. Perceberam aí? Então, no Brasil, nós temos muitas pessoas que escrevem crônicas, né? Vimos o nome de alguns e hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre um autor, Luiz Fernando Veríssimo. Ele é um autor cronista muito conhecido. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dele, só para a gente entender um pouquinho melhor? Acompanhe. Escritor de romances e crônicas, cartunista, roteirista e músico. Luiz Fernando Veríssimo é um homem de muitos talentos. Nascido em 1936, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele é filho de outro grande nome da história da literatura brasileira, Érico Veríssimo. Perceberam? Viram aí? Conhecer um pouquinho mais sobre um autor? Que bom! Então, nós vimos que a crônica, nós temos várias pessoas que escrevem crônicas no Brasil, né? Muitos bem famosos. E hoje a nossa aula foi trabalhando sobre crônica. Eu espero que você tenha entendido sobre o gênero textual crônica, que tenha percebido as suas características e a finalidade de uma crônica. Nós vimos que ela é um texto narrativo, que o autor é livre para expor suas ideias, é livre para colocar suas emoções nessa crônica, né? E pode utilizar para fazer críticas sobre determinado assunto do nosso cotidiano. E o tema principal são acontecimentos do dia a dia de uma pessoa. Certinho? Vimos que ele também tem os elementos da narrativa, né? Ele pode ou não haver personagens, dependendo do tema abordado. Se ele vai apenas fazer uma crítica, às vezes não tem personagem. Certinho, não é verdade? Então vamos fazer agora uma pequena conclusão do que nós vimos hoje? Acompanhe comigo. A crônica é um gênero textual narrativo, típico de jornais e revistas. Seus temas, em geral, são ligados à vida cotidiana, urbana. Existem vários tipos de crônica. Nós vimos a crônica jornalística, produzidas para os meios de comunicação, que leva o leitor a pensar sobre o determinado assunto. As crônicas históricas, que narram acontecimentos ou fatos históricos. E a crônica humorística, que é voltada para o humor e usa desse mecanismo para entreter o público, também fazer críticas. A nossa aula está chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, anote e tire com o seu professor, tudo bem? E não esqueça, o nosso material está disponível na plataforma Palmas Home School. Bons estudos e um grande abraço, até a nossa próxima aula.